boa tarde. Os jovens e as jovens, eu acho que, estou falando jovem, eu estou percebendo pessoas aí, mais ou menos da minha idade, né? Mas a gente todo dia fica jovem, né? Porque a gente descobre novas coisas. Então acho que o pessoal aqui da Unesco podia muito da gente, né? Que me chamaram para fazer essa prosa aqui. E o que eu tenho para contar para vocês é um pouco da minha história. É um pouco a história coletiva e a outra um pouco também individual, né? Mas é importante porque a gente nessa história adquiriu muita experiência e alguns sofrimentos a gente às vezes nem considera sofrimento, mas uma lição de vida para que a gente muitas vezes não continue errando naquilo que a gente às vezes já conhece, né? Quando a gente conhece o erro, não tem como a gente continuar errando, não é verdade? Então eu sou nordestino, nasci no interior do Ceará e vim para São Paulo em 1971 e lá eu tive uma vida bastante difícil porque nasci e criei num interior muito pobre, onde minha família também eram 12 irmãos, meu pai também semi-analfabeto, minha mãe também analfabeta. Eu não tive o poder, a capacidade, as condições e a oportunidade de estudar. Felizmente eu concluí 6 meses pelo Mobral e esse Mobral me deu a oportunidade de eu concluir a 4ª série primária. Esse foi o meu estudo. Eu espero que vocês entendam a minha colocação, porque a gente no Nordeste muitas vezes fala algumas palavras erradas, mas isso é natural do ser humano. É isso aí. Eu queria falar o seguinte, eu me sinto muito orgulhoso de estar falando para tantas jovens bonitas, jovens bonitos, e que estão assim, buscando um conhecimento que o ser humano tem que adquirir para poder garantir a sua sobrevivência na questão do emprego e na questão do convívio com a sociedade, que ele faz parte da sociedade e fazer com que a sociedade seja realmente a sociedade de verdade, né? Então todos nós temos esse compromisso e sermos cidadãos responsáveis com essa sociedade que está aí. Se ela não está indo muito bem, foi culpa dos nossos antepassados, mas nós no presente temos que dar condições, adquirir conhecimento, saber para poder conduzir esse trabalho de responsabilidade da sociedade. Eu vim embora para São Paulo em 71 por uma necessidade muito grande. Sonhos, vontade de ter menos 4 ou 5 mudas de roupa, que eu só tinha 2, né? Um par de sapatinho melhor, um relógio no braço. Esse era o sonho do nordestino, né? E aqui eu fiquei 7 anos em São Paulo, na capital principalmente. A gente fui metalúrgico, como veterinerista, e daí as condições de vida não deu mais para permanecer em São Paulo, porque já tinha família. Minha esposa também é cearense, faz parte da minha história, é uma pessoa muito que eu amo muito. E aí eu tive que ir embora para o Acre, já tinha uma filha, né? E eu também fui parar em Chapuri, na terra dos Chimenes, e lá eu tive também o prazer de conviver, né, e aprender, não só com o Chico, mas com outros companheiros que me dentro dos seringais, né, com os seringueiros, colônias, e outros companheiros que hoje estão ajudando a fazer a história do Acre, né? Então, a minha história coletiva começou em Chapuri, pelo fato de eu ter chegado lá, pela necessidade de adquirir um pedaço de terra, tinha um sonho de ter terra, né? E aí fui morar numa área de conflito, e esta área de conflito, com muita luta, sangue, com muitas prisões, a gente até chegou ao momento de conseguir a desapropriação da terra e fomos assentados, né? Aí viramos agricultor e colônios.
Mas a minha luta sim maior em termos de Chapuri foi junto ao seringueiro, porque eram as pessoas mais reprimidas, né? Porque os caras que moravam há 20, 30, 40 anos numa colocação de seringa, os fazendeiros aqui do sul chegavam lá a comprar aquelas grandes áreas, comprar grandes cereais, e aí queriam expulsar aquelas pessoas para as periferias da cidade. Como vocês sabem, Rio Branco, Chapuri brasileiro, não existe indústria que conseguisse absorver toda a mão de obra daquele pessoal. Então muitos iam embora para a Bolívia, porque a Bolívia seria o meio de resgate, que a maioria da vida deles era corte de seringa, era a extração do látex da borracha. Então muitos iam parar na Bolívia, mas lá, como era um país de leis diferentes, sistemas diferentes de governo, companheiros sofriam muita humilhação e muitos deles eu presenciei, alguns roubando suas próprias coisas, quer dizer, carregando escondidos suas próprias coisas, porque os bolivianos tomavam tudo que eles tinham. Então a vida do seringueiro não é uma vida muito fácil, é uma vida muito sofrida, muito difícil, e eu acho que foi por esse motivo de descobrir, de conhecer, de passar na pele, sofrer isso, Chico Mendes, com uma pessoa que se envolveu na luta e começou a ter um ideal e não concordar com tudo aquilo, né? E aí, junto com ele, a gente ajudou a fazer algumas lutas, que hoje o Acre é um estado que tem um desenvolvimento para ser lá no cantinho do Amazonas, muito diferente de outros estados do sul, que está realmente um pouco mais conquista do que lá, né? Porque hoje o governo do Acre é um governo que tem feito muitas obras importantes em benefício dos trabalhadores, né? E principalmente em Chapuri houve muitas conquistas, né? Na questão da escola, que não existia naquela época, né? Minha esposa, para vocês terem uma ideia, ela morava no Seringal, e ela lecionava para 42 alunos, da primeira à quarta série, porque não tinha muito. Tem um professor para cada série. Então, pegava de primeira a quarta série, com tudo numa sala, duas lousas, e ela lecionava para todos eles. E aí, a gente teve o prazer de junto nessa luta, alfabetizar várias pessoas que hoje já têm sua formatura, já cursaram faculdade, né? E a gente sente isso, um prazer muito grande, se não tinha muito saber, mas o que tinha nós dividimos. E daí quando foi, a gente teve todas essas conquistas, começamos a lutar por a questão da escola, dos seringais que não existia. Os seringueiros eram pessoas simples, mas praticamente todos analfabetos, né? Porque os governos não tinham se preocupado em colocar escola dentro dos seringais. Porque para os governos, na época, o importante era ter mão de obra. E os seringueiros tinham mão de obra, tinham que trabalhar. Além dos seringueiros, os filhos tinham que continuar sendo seringueiros para extrair a borracha, colher a castanha e vender para ele a preço de nada, praticamente, né? E os seringalistas, que diziam os donos dos seringais, os filhos deles se formavam, estudavam, né, nas melhores escolas, porque estavam explorando o seringueiro. E os seringueiros tinham que levantar 3, 4 horas da manhã para ir trabalhar, cortar seringa. Era uma luta danada, né? Então, com isso, o estado do Acre foi todo dividido em colocações de seringa, em seringais, e todas elas tinham seringueiro. Na época que em 77, quando eu cheguei, em 73, que eu cheguei no Acre, começou a expulsão dos seringueiros pelo latifúndio, né? Comprava grandes áreas e eu só expulsando, né? Foi criado esse sindicato, na época uma luta muito grande na questão de garantir a colocação de seringa para o seringueiro, porque nós achávamos um absurdo, ninguém concordaria que uma pessoa que mora 20, 30 anos numa colocação de seringa, que não depende nem muito da ajuda do governo para sobreviver, ser expulso da sua terra para ir parar na cidade, onde não tinha emprego, e corria o risco de chegar lá o filho virar marginal e a filha virar prostituta. Nós não concordaríamos com isso. E isso era um caso, isso era real.
era real. Então, foi um pouco da nossa história no ar. Tem muita coisa para contar para vocês, mas eu queria entrar noutra parte, que é o motivo de eu ter vindo para cá, né? Foi pela morte do Chico. Eu também tinha uma marcação muito grande, os caras não conseguiram me pegar porque não tiveram oportunidade, mas eles tinham muita vontade, né? Porque era um grupo muito grande, não era só aquele indivíduo que aparece na televisão como assassino do Chico. Por trás de tudo aquilo tinha uma grande máfia, né? Tinha grandes latifúndios, tanto do sul como de lá, né? Tinha grandes pessoas da sociedade, da justiça envolvidas, políticos, né? Era uma coisa muito grande, né? E aí nós tivemos a sorte de perdemos o Chico, né? Eu tenho certeza que ele está presente em nós, porque o ideal, a vontade dele não morreu, mas continua viva na nossa participação na luta, né? Então eu acho o seguinte, nós perdemos o Chico, mas ganhamos em outras áreas, que foi ao respeito pelo meio ambiente, o respeito pela ecologia e o respeito um pouco pela Amazônia, um pouco, né? A Amazônia precisa ser mais respeitada, o ar precisa ser mais respeitado, toda a floresta precisa ser muito respeitada, porque lá dentro existe uma biodiversidade muito grande, existem muitas assim, seres vivos lá dentro que chamam muita atenção da gente, então precisa ser muito respeitado. E aí eu vejo o seguinte, mas isso não é um compromisso, uma responsabilidade só das pessoas que estão lá. Nós aqui temos que fazer alguma coisa. Nós aqui temos que dar o nosso grito para que eles também da ouça, né? Para que eles também lá se entusiasmem mais. Porque é uma coisa tão importante, vocês nem imaginam. Era quando a gente fazia um empate, quando a gente fazia qualquer ação que dava respaldo na sociedade e que aparecia pessoas de São Paulo, né? E que chegava lá e ficava junto com nós, para nós era uma alegria muito grande ter outras pessoas nos apoiando. E para vocês terem uma ideia, naquela época, infelizmente, nós só tinha a igreja católica, que nós se escondia dentro do salão paroquial, ou então de trás do altar. O resto eram todos contra a defesa da Amazônia, a defesa da floresta. O que os políticos falavam? Que quem comprava terra tinha direito de derrubar a mata, tinha direito de explorar, porque o negócio era boi. Eles não se preocupavam que o seringueiro estava lá criando seus filhos e preservando a floresta, né? Preservando a seringa, preservando a castanha. E aí eles não entendiam desse jeito. Quer dizer, não é diferente hoje, nós do Movimento Sem Terra, que defendemos e lutamos pela reforma agrária, e muita gente na sociedade acha que nós somos baderneiros, acha que nós somos violentos, né? Na verdade, são violentos com nós, né? Nós não somos violentos, porque a violência gera violência, na verdade, né? Quer dizer, essa é uma coisa que muitas pessoas na sociedade às vezes não param para analisar esse tipo de questionamento que a própria sociedade faz, né? Mas a gente não pode parar por essas coisas, a gente tem que continuar na luta, né? Deixando um pouco o Chapuri do lado lá, né? Eu tive que ir embora para São Paulo, como a gente foi um dos fundadores da CUT, do PT, né? A gente tinha alguns conhecidos aqui em São Paulo, e eu vim parar aqui em Franca, né? Aqui eu fiquei 6 anos trabalhando no sindicato de sapateiro. Depois surgiu esse acampamento lá, eu conheci o Movimento Sem Terra, o MST, desde 84, mas através dos jornais, da televisão, das notícias, né? Nós não tínhamos feito parte, porque lá a nossa luta não existiu o MST, mas existiu uma luta pela preservação da Amazônia. Nós criamos o Conselho Nacional de Seringueiro, né? E era a ferramenta de luta que nós fazíamos, era lutar. E eu em 88, em 98, nós ocupamos, no 1º de janeiro, ocupamos uma área da FEPAS aqui no município de Restinga, assentamento 17 de abril, né, Porto Boa Sorte.
E eu já estou assentado há 6 anos. Né? E diante dessa situação eu fico muito feliz, né, de pegar um pedacinho de terra aonde vou dar garantia para a minha sobrevivência e para a minha família. Né? E a gente fazer alguns projetos daqui para frente, junto aos companheiros, para provar para a sociedade que a reforma agrária dá certo, né? Dá trabalho, né? Dá muito trabalho, dá muita discussão, dá muita, assim, desencontro de informações, mas a gente continua concordando que a reforma agrária é um meio de você adquirir um pedaço de terra, um meio de você ter uma sobrevivência mais humana e mais decente, né? Porque a gente entende o seguinte: quando a gente conquista a terra, conquista um pedaço de terra, a gente conquista 3 coisas muito importantes ao mesmo tempo. Que a terra, você conquistou ela, você conquista a moradia, né? Então você tem a moradia e a terra, você tem um emprego. Você tem um emprego e a moradia, você tem dignidade, né? Você é conhecido como cidadão, né? Então, essa é a importância da terra para nós, né? Para mim, principalmente, eu fui agricultor do Ceará, fui explorado, fui arrendatário e só consegui terra nas unhas, né? E hoje estou aqui nessa região, junto a outros companheiros, fazendo um pouco dessa história, né? Quando eu falei que a minha história é coletiva, porque a gente tem uma participação de muitas pessoas, né? Quando a gente conquista um pedaço de terra, também esse pedaço de terra é conquistado coletivamente, porque ninguém conquista a terra individualmente. Você tem que juntar um grupo de pessoas e ir para lá e debater e conseguir conquistar, né? Então, a minha história é uma história coletiva, onde tem várias pessoas que fazem parte dessa história, junto comigo, né? E eu estou cada vez conseguindo mais gente. Tenho certeza que todos vocês estão aqui ouvindo eu falar essas palavras, certamente vão tirar alguma coisa para entender alguma instrução lá na frente, com certeza, né? E aqui tem os companheiros da Unesp, esses meninos, que parecem ser todos meus filhos, eu gosto muito deles, né? Não puxa saco, mas são pessoas que até eles têm uma condições. A gente fica até imaginando, mas não tem necessidade de estar aqui. Mas para se envolver nessa luta, não precisa passar necessidade e não precisa ter necessidade de ter um emprego no canal de terra. Essa coisa que vem dentro é o sentimento humano que você tem que jogar para fora. E outra coisa mais importante, o saber não deve ser de fora, não deve ser de dentro para fora, deve ser de fora para dentro, para você juntar com as outras pessoas e fazer a história, né? Cada um de nós tem uma história muito linda para contar e vamos construir ela no dia a dia. Era mais ou menos isso. Eu não sei se vocês... Se eu contei algumas coisas da minha história por cima, né? Por cima, né? A gente tem muitas coisas que já passou por essas andanças por aí, né? Participou de muitas coisas. E a gente for contar isso tudo vai levar bastante horas, né? E fica aí para algumas perguntas que vocês quiserem fazer, tá certo? E sempre à disposição. Conforme o seu Pedro disse, se alguém tiver alguma intervenção aí, quiser saber um pouquinho mais da história do seu Pedro, pode encaminhar para a mesa. E eu pediria para o senhor, seu Pedro, contar um pouco da história do acampamento. Como é que é um acampamento, como é que ele se torna um assentamento depois, dando um exemplo aqui do assentamento 17 de abril e outros exemplos que o senhor conhece. Então, existe um questionamento na sociedade muito grande assim. Os sem terra vêm da terra. Os sem terra não trabalham. Uns têm a terra e não trabalham. Na verdade, a gente não pode esconder a realidade. Existem pessoas que vão para a terra
né, adquire um pedaço de terra e logo ele se defronta com uma realidade diferente daquilo que ele pensava, daquele sonho. E aí ele ganhou uma formação política, ele ganhou uma formação ideológica da importância de ter um pedaço de terra. De repente, pelo algum fracasso, ele pensa em vender a terra. E aí vai querer vender. Nós, no Movimento Sem Terra, somos contra, mas totalmente contra, porque no entendimento nosso, a terra não ficou para ser vendida, não ficou para ser comercializada, não ficou para ser especulada. Porque quem vive da terra e mora na terra tem que considerar a terra a mãe da gente. É uma mãe que a gente tem. Porque ela nos produz todos os alimentos que a gente tem. E depois ela nos leva de volta também, junto com os alimentos. Não é verdade? Então, a terra não pode ser comercializada. A terra não pode ser vendida. Algumas pessoas que têm terra e vendem, elas não estão cumprindo o compromisso com a terra, elas não estão cumprindo. Porque nós entendemos o seguinte, nós, como Sem Terra, entendemos o seguinte: se nós não tivermos as condições de melhorar a terra para melhor do que quando nós encontramos ela, mas pelo menos deixar do mesmo jeito que ela está. Porque aí a gente não sai com esse peso na consciência. Porque a gente sabe muito bem que essa situação que hoje está na sociedade, de crime, de uma questão social muito agravante, passa pela questão da terra. Porque muitas pessoas deveriam ter um pedaço de terra para morar, para trabalhar, e a terra está concentrada na mão de poucas pessoas, e muitas pessoas não têm um pedaço de terra. E muitos sonham, né? Mas muitos às vezes não querem se ajuntar a nós, porque tem que ir para debaixo do barraco de lona, tem que comer angu, tem que passar por algumas dificuldades, e as pessoas às vezes preferem ficar na cidade desempregado, assistindo a televisão à boca da noite, e muitas vezes ele na janta toma um copo d'água como sobremesa, né? E vai dormir. E continua sonhando com um pedaço de terra. Mas se não for para a luta, não consegue não. Então para nós a terra é uma coisa muito importante, nós não aceitamos a terra ser vendida. Quem comercializa a terra, para nós não faz parte do MST. Não faz parte. A outra coisa importante é que nesse assentamento nosso aqui, de 159 famílias, deu 159 lotes, e 1.285 alqueires de terra, deu 159 lotes de 12 hectares a 15 hectares, terra plana, terra mais acidentada. Nós encontramos um problema muito bravo lá, que era a questão da madeira, que era o horto da FEPAD, estava coberto de madeira, e o Estado considerava que essa madeira era um patrimônio público, e ninguém podia mexer. E aí alguns companheiros se dispôs a tirar alguns caminhões de madeira por necessidade, sofreu notificação. O ITEST, do órgão responsável, notificou algumas pessoas. Com muita luta, com muito debate, nós conseguimos reverter a situação de 23 companheiros. Agora, ultimamente, veio mais 43 notificações, também pela questão da madeira, e mais algumas coisinhas que os técnicos ficam dentro do assentamento fiscalizando, né? Quer dizer, é um técnico agrícola, às vezes é um engenheiro agrônomo, que eles poderiam trabalhar a questão do acompanhamento técnico junto aos trabalhadores, que muitas vezes eles precisam de uma formação, uma informação de plantio, essas coisas, né? Mas não, eles ficam trabalhando a parte burocrática, e aí lá na frente alguém vai ser penalizado. E quem vai ser penalizado realmente, às vezes, é os trabalhadores. Então, nós lá estamos com 150 famílias, tem duas organizações lá dentro, tem o MST e tem o MLST, que foram pessoas que também, alguns deles já passaram pelo MST, e os companheiros criaram outra organização. Nós não somos contra, porque para nós, quanto mais organização tiver, mais movimento, mais povo organizado, para nós é importante, para a gente fazer com
conquista e continuar na luta pela reforma agrária. Então, nós não nos preocupamos com essa questão. O que nós preocupamos é com o dia a dia dos trabalhadores no desenvolvimento do assentamento. Nós temos ônibus do município que pega os alunos, leva para a cidade, 11 horas, traz 5 horas, leva 5 horas e traz 11 horas da noite. E tem mais uma escola dentro do assentamento, onde os pequenininhos estudam, né? Aí tem uma perua que apanha esses alunos e leva para a escola, à tarde e traz. Temos médico 2 vezes por semana, tem um posto de saúde, né? Tem 2 agentes comunitárias que fazem um trabalho de acompanhamento com as famílias dentro do assentamento. Nós já temos uma máquina de limpar arroz, de arroz. Estamos construindo na Agrovila 2, que é uma agrovila com 57 famílias que está ligada ao Movimento Sem Terra, o MST. Essas 57 famílias, nós agora estamos construindo um centro cultural, né, de Gênesis, que é onde vai ter sala de computação para os nossas crianças, né, para os nossos meninos. Vai ter também uma creche, vai ter uma cozinha comunitária, uma cozinha industrial, onde as mulheres têm um grupo. Lá embaixo vocês viram algumas vendendo doce, vendendo pão. Aquelas mulheres, elas são um grupo de 7 mulheres, elas estão trabalhando, fazendo pão, vendendo no assentamento. Quando, às vezes, vocês nos chamam, a gente vem aqui na Unesp, vende pão para os meninos aqui da Unesp. E estamos lá na Escolar também, com a barraquinha lá. E um pouquinho da loja nossa que tem em Ribeirão Preto, vendendo os produtos. E esse ano nós tivemos uma safra recorde de arroz aqui na região. Foi lá no nosso assentamento. Nós estamos com uma previsão de colher uns 8 mil sacos de arroz. Onde lá só tinha, quando nós ocupou, carrapato e capim gordura. E 8 cuecas. Nós, só para vocês terem uma ideia, nós estamos há 6 anos, agora que nós estamos pegando o crédito de habitação. Agora foi que saiu R$3.000 para nós construir uma casa de 42 metros. Aqueles que têm condições já construíram, né? E aqueles que não têm condições, alguns deles já estão morando no barraco de logo. Então, agora começou a sair esse crédito, eu acredito que as pessoas vão construir, o depósito já está lá dentro, né? A licitação já está lá dentro com o material distribuindo para as pessoas, né? O dinheiro já caiu na conta do cabo do depósito, né? E aí tem mais coisas, né? Porque tem a questão da estoca, né? Nós estamos só com um assentamento com 30% de estocado, o resto está tudo coberto de jogo. Então, se tivesse tudo estocado, o projeto seria muito maior, porque tinha mais área para ser trabalhada e a gente estaria com uma produção maior. Mas é por esse fato que a luta não para, a luta tem que continuar. Chegaram 2 perguntas aqui. Vou fazer uma, depois eu passo a outra. Nossa, fazer uma pergunta, depois eu passo a outra. Como se escolhe a terra que vai ser ocupada? Dentro dos assentamentos, porque nós vivemos um país de 500 anos de capitalismo, né? Então as pessoas são individual. As pessoas às vezes acham que pegou a terra está resolvendo o problema. Aí pega, se isola, às vezes se individualiza e não procura participar do debate, da discussão do dia a dia. E até mesmo da própria produção, né? Porque colhe a terra, né? Para ser mais valorizada.
E às vezes a gente encontra uma dificuldade muito grande, exatamente por esse fato das pessoas às vezes se individualizar, né, e não querer vir, por exemplo, formar uma associação, formar uma cooperativa, juntar o produto para valorizar mais, para facilitar mais, e se juntar também para facilitar não só a questão da produção, mas a questão de você conseguir alguns projetos que coletivamente você vai trabalhar melhor essa questão. A outra é: quais os incentivos que a sociedade e o governo podem dar aos assentados que, mesmo com a terra, por vezes, não têm condições de plantar e manter a roça? Eu peço para ele falar baixo, porque eu tenho um problema de ouvido, já vi das porradas que a gente já levou por essa vida fora, né? A gente não tem mais, eu não ouço mais desse lado, então o barulho, às vezes eu não consigo entender o que ele está lendo, né? E eu tenho dificuldade de ler. É assim, no governo que está aí, o governo Lula, a gente tem um pouco de esperança. Esperamos também que essa esperança não se esgote. A gente acha que para nós, sem terra agora, temos mais facilidade de conseguir um crédito, mais acesso aos órgãos, né? Por exemplo, existe um órgão no Brasil que é um órgão muito importante para nós, mas nós precisamos trazer esse órgão para a questão da agricultura familiar, que ele sempre teve a serviço do grande latifundiário, que é a Embrapa. A Embrapa sempre pesquisou, teve juntos com os grandes projetos das grandes empresas e esqueceu o pequeno agricultor. Então nós queremos trazer a Embrapa porque ela tem uma condições de pesquisar e desenvolver um projeto maior para os assentados. Então nós temos uma perspectiva muito grande. Mas nós não se ilude muito não, porque a gente veja o seguinte, mesmo que o governo Lula tenha a vontade de fazer reforma agrária, distribuir mais terra, nas promessas que ele fez, vai amarrar, vai empacar na questão burocrática, né? Porque ele hoje simplesmente a gente entende que ele é executivo, porque ainda tem que passar pelo legislativo e pelo judiciário. Então nós enfrentamos essa dificuldade que não é muito fácil, como ele também está enfrentando, né? Nós hoje com a terra, às vezes o cara não está nem aí e no instante vem eliminado, né? Menos de 48 horas nós estamos jogando os cacarecos de volta. É isso, mas nós temos essa esperança muito grande de continuar fazendo a luta e ajudando ao governo a desenrolar tudo isso, né? Porque a gente sabe que é um emaranhado muito grande de leis e de pessoas que não estão responsáveis com a questão da reforma agrária, que é contra, então a gente sente essa dificuldade. Conte um pouco da história de Marina Silva, que assim como o senhor, saiu dos Seringais e hoje é ministra do Meio Ambiente. Então, a gente tem horas que a gente fica até pensando, né, por onde a gente passou. Eu ontem peguei uma revista, né, a Globo Rural, e na terceira, na quarta página que eu abri, estava o Chico Mendes, estava a foto do Chico. Eu li tudo aquilo, né, fui tocando para frente, fui passando a folha e mais adiante encontrei a Marina, né. Aí eu até mostrei para a minha mulher e falei para ela: vem cá, minha velha, mostrei para ela, digo, olha aí. É até importante para nós olhar essa revista e ver duas pessoas que estão nessa revista e conviveram junto com nós, dormindo na nossa casa, deitados no mesmo chão que nós deitamos, né? E a gente teve muito essa amizade. A Marina era uma pessoa que estava na minha casa, nós viajamos muito juntos, fizemos muita reunião no porão da igreja, que naquela época
até 82 o regime militar era bravo, né? Existia a Lei de Segurança Nacional e que a gente não poderia falar muito, e se falasse já existia bastante pessoas de olho em cima da gente, né? E a própria Polícia Federal farejava nós, né? Onde nós estávamos, ela estava sempre presente. E não era para servir de companhia, assim, mas para servir, para observar o que nós estávamos fazendo. Então a Marina foi uma pessoa que eu convivi com ela saiu aos 16 anos analfabeta do Seringal Bagaço e veio para a capital, a Triana, Rio Branco, e lá ela começou a estudar. Ela era militante, era participante da igreja, né? E ela conseguiu, aos 25 anos, se formar professora. E aí, devido àquele jeito dela de tratar os trabalhadores, de conduzir a luta, ela se elegeu vereadora, depois se elegeu deputada, e hoje ela se elegeu também depois a ministra, a senadora e hoje a ministra, né? Então, pra gente, eu me sinto um cara bem realizado em ter tido um companheiro que tem até hoje, né? Com certeza. Pessoas que nem a Marina, pessoas que nem o Chico e outros tantos companheiros, né? Faz parte dessa história. O senhor acha certo os integrantes do MST muitas das vezes usarem da força para atingirem seus objetivos? Eu falei anteriormente que nós não somos violentos. As pessoas são violentas com nós, principalmente os governos anteriores, e às vezes usavam da violência de jogar a polícia contra nós. Quando no caso eu acredito que a polícia não é para reprimir os trabalhadores. A polícia é para ver em comunidade com os trabalhadores, para ver em convivência harmônica com os trabalhadores, não para reprimir. Mas infelizmente a gente sabe que dentro dos quartéis elas não são preparadas para, muitas vezes, a conduzir, a lidar com os trabalhadores. Realmente, eles passam por um processo de formação muito sério, né? E depois eles mesmo ficam violentos com os trabalhadores. Então, eu acho o seguinte, nós, os dirigentes do Movimento Sem Terra, eles têm que ter a capacidade em qualquer momento saber avaliar até onde eles podem ir, até onde a gente pode ir, porque tudo tem limite, né? A gente não pode ultrapassar o limite. Quando a gente ultrapassa o limite, significa que a gente está ou transgredindo a lei ou caindo em situações difíceis, né? Então, nós, no Movimento Sem Terra, nós discutimos e observamos. Às vezes acontece algumas coisas, porque às vezes se infiltra pessoas no nosso meio, que realmente às vezes quer puxar os problemas, e que às vezes não para analisar, e que muitas vezes também ultrapassa os compromissos e os ideais. Então acontece realmente ter pessoas no nosso meio. Mas os dirigentes, eu acredito que eles param para analisar todas as situações para poder não ter prejuízo, não ter queda, nem ter problema de críticas, né? Vou fazer as duas últimas perguntas para depois continuarmos os trabalhos da tarde. Existe algum meio utilizado pelo movimento para evitar membros que só querem ingressar no MST para adquirir e depois vender a terra? Quem orienta o MST sobre a terra que deverá ser ocupada? Esta escolha é feita por quem? Qual terra vocês têm preferência?
Mas vou falar novamente o seguinte: quando a gente sai da cidade, nas favelas, no lugar mais pobre, nas periferias da cidade, a gente sai convidando as pessoas para ocupar uma devida área. Mas a gente não sabe o perfil das pessoas, porque ninguém tem placa na testa de gente do jeito que ela é, tá certo? Então a gente leva as pessoas para a ocupação e a gente vai conhecer as pessoas no dia a dia. E não há uma coisa melhor para nós, para conhecer as pessoas, do que conviver junto. Conviver, por exemplo, num acampamento, a gente conversa e começa a fazer um diagnóstico de todas as pessoas. E aí a gente realmente, quando leva as pessoas, não sabe daí para frente a posição de cada um, o comportamento de cada um. E aí você leva uma pessoa que às vezes você está até acreditando e confiando naquela pessoa, e às vezes a pessoa dá problema para você. É a questão de pegar um pedaço de terra, que eu já falei, e às vezes querer vender. Então, isso acontece no nosso meio, mas infelizmente isso não é culpa nossa, né? É culpa da natureza de cada um, quer dizer, da cultura que nós vivemos. Então, essa pergunta aqui é até interessante. A gente anda, né? E nas andanças da gente a gente começa a observar realmente qual é a terra que está cumprindo a sua função social. Porque está na Constituição que diz assim: toda terra que não exercer sua função social, ela será digna e destinada à reforma agrária. Então a gente observa bem, fiscaliza quem é o dono, o que ele está fazendo, para a gente poder ocupar. Se a gente ocupar alguma terra que realmente ela está produzindo e que está tudo dentro dos conformes, isso é só para fazer pressão. Mas a terra tem que ser conquistada assim. A terra, nós ocupamos terra que não está produzindo e que não está exercendo a função social. Só para vocês terem uma ideia, Ribeirão Preto está rodeado de cana para tudo quanto é lado. Toda aquela plantação de cana, entendendo o município de Ribeirão Preto, segundo uma pesquisa do ano passado, estava gerando 5 mil empregos. É muito pouco para o tamanho do município e para o tamanho de área plantada. Então, se for levar em consideração dentro da lei, essa terra não está exercendo a função social. Por quê? Porque estão usando de tecnologia que não absorve mão de obra. O cortador de cana hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho 59 anos. Se eu fosse depender de estar na roça ou estar na cidade, ser boia fria e depender do corte de cana, eu não teria esse emprego mais. Porque as usinas não pegam mais pessoas acima de 40 anos. Então, eu tenho que ter meu pedacinho de terra para poder trabalhar, né? A outra coisa é que foi feita uma pesquisa há pouco tempo nessa região, entre Franca e Ribeirão Preto. Nessa região aqui só se produz 25% do nosso consumo. O resto vem de fora. O resto vem de outras regiões onde se produz muito. Gostaria de agradecer o seu Pedro pelo testemunho dele, aqui dado a todos aqui, a experiência, a história de luta, esse nosso companheiro. Em nome do Nedo, eu gostaria de agradecê-lo a presença dele aqui. Não, eu só queria dizer, eu acho que o que eu falei aqui, eu não sou o dono da verdade. Pode ter alguma coisa que eu ultrapassei o limite, porque ninguém sabe tudo. Eu vi algumas pessoas balançando a cabeça, desconcordando com o que eu falei. Mas eu não sou o dono da verdade. Se a pessoa sabe mais do que eu, que ela realmente questione e justifique que eu estou errado. Porque quando a gente fala uma coisa
quando a gente fala uma coisa que não dá certo para outra pessoa, que a pessoa justifique se a gente está errado ou não. Era isso que eu queria dizer para vocês. Eu fico muito grato e muito honrado. Isso vai para a minha história, né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu acho que vocês estão estudando para ajudar a fazer a história desse país, não só para ler a história, né? É importante nós se envolver mais, aprender mais, participar mais e jogar aquilo que vocês têm de dentro para fora. É o saber, é a inteligência e a sensibilidade e a fraternidade. E uma das maiores coisas que o ser humano tem é a solidariedade. Isso tem que ter nós, certo? Muito obrigado. Dando continuidade aos trabalhos da tarde, gostaria de informar que o LED não pôde estar aqui hoje por problemas de saúde, está com hepatite, e o Volkmer foi embora hoje cedo, também não vai estar aqui. Mas, para continuar com a programação, nós vamos continuar com a programação, com a apresentação, vamos fornecer alguns elementos aqui, estou convidado o professor para oferecer alguns elementos sobre pluralismo jurídico, e a partir desses elementos nós vamos formar grupos de trabalho, onde cada grupo de trabalho terá um relator e relatará toda a discussão, e depois